Quero responder agora se Dieguinho, meio-campista do Ceará, interessa ao Corinthians. Essa especulação ganhou os noticiários ao longo do domingo com a informação de que o atleta do vovô já faz parte dos planos do Corinthians. O Timão teria procurado representantes do jogador para abrir negociações e o staff do atleta teria recorrido ao Ceará para tentar entender as condições do negócio. O que eu fiz? Conversei com o João Paulo Silva, presidente do Ceará, para perguntar em que pé está essa negociação, quanto o Ceará pede. E a resposta, abre aspas, não tem proposta, não tem sondagem, não tem nada. Até por isso, nem tem como precificar o jogador, fecha aspas, disse o presidente do vovô. O Ceará assegura que não há negociação e estranha o vazamento dessa notícia. Só para completar, registrar também que o Dieguinho já tem 30 anos de idade, atleta formado em clubes do Rio de Janeiro, passou bastante tempo no Goiás e chegou ao Ceará na temporada passada. Nessa temporada de estreia pelo vovô foram 51 jogos, 2 gols e mais 2 assistências. Não acho que é o tipo do jogador que o Corinthians precisa para mudar de patamar. Não me parece alguém extremamente eficiente ou capaz de, ao menos, ser titular do clube, avaliado em 1,5 milhão de euros. Segunda-feira é importante também para o Corinthians em relação a outros 2 pontos. Nessa segunda, o Shakhtar Donetsk promete uma resposta em relação ao futuro do Maicon. O Atlético Mineiro entrou na briga com o Corinthians pela contratação do volante. A tendência é que o Timão tenha de ceder e oferecer 3 anos de contrato para o jogador para não correr o risco de ver o Maicon jogando no rival mineiro. E a saideira se encerra nessa segunda-feira o prazo para a Responsa Gaming apresentar as garantias bancárias. Essa empresa ofereceu 180 milhões de reais fixos, mais bônus, além de uma série de antecipações. E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, ficou muito afim de fazer esse negócio, até porque teria a partir daí o dinheiro por pagamento do Transferban. Acontece que essa empresa não conseguiu as garantias bancárias. 180 milhões de reais, contrato de 3 temporadas, muito dinheiro envolvido. Se essas garantias forem apresentadas, o Corinthians abrirá a mão do acordo com a Esportes da Sorte e será patrocinado pela Responsa Gaming. Caso contrário, a renovação com a Esportes da Sorte já está fechada e o valor salta de 103 para 150 milhões de reais por ano. E o Corinthians pagou 20 milhões e 500 mil reais como primeira de 2 parcelas do acordo terrível com Matias Rojas. Responsabilidade gigante de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, presidentes envolvidos na passagem do meio atacante paraguaio. Bora explicar em detalhes essa história. Relembrando do começo, Matias Rojas havia sido contratado pelo Duílio Monteiro Alves em 2023. Na oportunidade, o Duílio prometeu o pagamento de luvas de 8 milhões de reais em 3 parcelas. Não pagou nenhuma. Assim que o Augusto Melo assumiu a presidência, o Matias Rojas pediu para ser negociado, alegando atrasos nos pagamentos. Augusto disse, calma, com a minha chegada, a credibilidade no Corinthians voltou. Você fica e eu vou pagar tudo em dia. Se eu atrasar uma parcela, além de eu te pagar tudo o que eu devo, ainda prometo que eu te pago o que você tem a receber até o fim do contrato. O Rojas falou, tem certeza? Tenho. Então eles assinaram um contrato e assim o Rojas acabou por permanecer no Corinthians. Um mês depois, o Augusto não cumpriu sua palavra e atrasou os pagamentos do meia paraguaio, que foi à FIFA e conseguiu a condenação do Corinthians em 49 milhões de reais. O Corinthians teria de pagar esses 49 milhões em novembro. Depois de uma negociação com o meia paraguaio, o Corinthians conseguiu reduzir essa quantia para 41 milhões de reais. Serão quitados em 2 vezes. A primeira das parcelas de 20 milhões e meio de reais foi depositada nos cofres do jogador de acordo com o Corinthians. O pior vem agora, ainda restam mais 20 milhões e meio de reais que precisam ser quitados no mês de janeiro, sob o risco de o Corinthians, no momento seguinte, voltar a sofrer um transferban. Então, além dos 41 milhões de reais que restam para o pagamento do Santos Laguna, referentes à compra de Félix Torres, Corinthians ainda precisa arranjar em caráter de urgência mais 20 milhões e meio de reais para que possa voltar a contratar jogadores. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Com o pagamento da primeira parcela do Rojas, já cai o ban dele. Vamos lá, Guilherme, abraço para você, em especial para o seu pai, para o seu Ari, tá bom? Bora responder sobre mais essa treta envolvendo o Corinthians. O Corinthians foi condenado ao pagamento de 41 milhões de reais ao Santos Laguna pelo Félix Torres, até nenhuma novidade.
Só que o Corinthians também foi condenado em novembro ao pagamento de 49 milhões de reais para o Matias Rojas. O Corinthians chegou a um acordo com o meio atacante paraguaio para que, em vez de 49 milhões, fossem pagos 41 milhões de reais, em duas parcelas, 20 milhões e meio cada. Primeira parcela já foi quitada. Olha que dinheiro maluco, 20 milhões e meio de reais. O problema é que a segunda parcela vence agora no fim do mês de janeiro. Então o Corinthians vai precisar de mais 20 milhões e meio de reais para quitar a pendência com o Rojas e mais 41 milhões de reais para quitar a pendência com o Félix Torres. Enorme prejuízo para o São Paulo. O Timão já pensa em um substituto para Yuri Alberto em caso de uma possível saída dele? Pois bem, sobre Yuri Alberto e a busca por reforços. Olha que coisa maluca. O Corinthians está tão preocupado com não conseguir pagar o transfer ban que está adiando a saída do Pedro Raul. O Internacional chegou a fazer proposta boa de empréstimo, pagando a maior parte dos vencimentos, mas o Corinthians tem postergado essa decisão, porque se perceber que não vai conseguir resolver o problema do transfer ban, Pedro Raul pode acabar sendo uma solução, especialmente se o Yuri Alberto for vendido. O Yuri foi para Roma por esses dias. Essa viagem não tem a ver com a negociação com a Roma, mas sim com a obtenção de um passaporte italiano. A presença dele lá deve acelerar o passo a passo dessa obtenção do passaporte. E o Yuri Alberto, com o passaporte, passa a ter um valor de mercado muito mais interessante. Só para completar em relação ao Corinthians, informação exclusiva, na sexta-feira a gente estava fazendo live e eu telefonei para o presidente do Corinthians, o o Osmar Stabile. Perguntei, Stabile, como é que ficou a questão do patrocínio Master? E ele falou, Nicola, o pessoal da Responsa Gaming ficou de apresentar as garantias bancárias na próxima segunda-feira. A gente vai esperar até segunda-feira. Se eles apresentarem, vai fechar com a Responsa Gaming. Se não, o contrato vai ser renovado com a Esportes da Sorte. Por que que o Corinthians tem esperado tanto pela Responsa Gaming? A promessa era de que essa definição aconteceria no dia 30 de dezembro. A Responsa Gaming não conseguiu apresentar essas garantias no dia 30 e foi remarcando datas até 5 de janeiro. É porque com a Responsa Gaming, o Corinthians tem uma antecipação de receitas que vai lhe garantir o pagamento do transfer ban. Só que o presidente do Corinthians não pode assinar com a Responsa Gaming se eles não apresentarem as garantias de que são capazes de bancar esse contrato de 3 anos. O Henrique Costa quer saber se o Maicon no Corinthians no Galo, quem tem mais chance. Hoje a melhor proposta é do Atlético, então eu te diria que hoje tá mais pro Galo. Mas no final, eu acho que no frigir dos ovos, na hora H, o Corinthians vai acabar aceitando o contrato de 3 anos e vai dar Corinthians, mas é só um palpite. Eu conversei com o empresário dele, o Marcelo Vojnovic, e o Marcelo disse que a resposta final será dada amanhã pelo Shakhtar. Acho que o Corinthians vai acabar cedendo, tá? Júnior Batista, o Maicon queria 3 anos de contrato, 1.200.000 por mês. Já o Romero, 400.000, o Corinthians não quis. Sacanagem. Júnior, a diferença é que o Maicon foi muito mais útil ao Corinthians nos últimos meses do que o Romero. O Romero, mesmo 400.000, tá caro. Alguma atualização dos name rights da Arena com a Caixa? O Bet Tripster é quem está perguntando. Tá bem difícil a negociação com a Caixa. Inclusive, nos últimos dias vazaram detalhes do acordo firmado em 2022 que são bem ruins para o Corinthians. O Timão acaba de perder 50% da cota da Copa do Brasil exatamente por conta desse acordo feito lá atrás. E esse acordo ruim foi feito porque o Corinthians chegou a ficar 3 anos e meio sem pagar qualquer uma das parcelas do financiamento. Quero falar agora sobre o Corinthians com informação importante. Durante boa parte do ano de 2025, muitos corintianos debateram sobre a chance de o clube virar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Foi criada até a SAFiel, grupo organizado por torcedores do Corinthians empolgados com a chance de criar uma SAF em que os próprios torcedores alvinegros seriam os acionistas. Pois bem, o contrato assinado entre Corinthians e Caixa pelo financiamento do estádio em julho de 2022 impede que o Corinthians vire SAF até 2041. Quero explicar esses detalhes para vocês. Vocês vão lembrar que o Corinthians fechou um acordo com a Caixa para o financiamento do seu estádio quando da construção, por conta da Copa do Mundo. O Corinthians não tinha dinheiro para fazer essa construção e usou de recursos do Banco Estatal. Hoje a dívida é de 700 milhões de reais e durante muito tempo o Timão não conseguiu pagar as parcelas do financiamento. Entre março de 2019 e julho de 2022, ou seja, por 3 anos e meio, o Corinthians não pagou qualquer parcela do financiamento do estádio.
Até que em 2022 o Duílio Monteiro Alves foi chamado para conversar com dirigentes da Caixa e o pessoal da Caixa cogitou até medidas mais extremas. Foi então que assinou-se um acordo em que o Corinthians fazia uma série de concessões à Caixa, entre elas o repasse de 50% de prêmios, como por exemplo o da Copa do Brasil recentemente conquistado. 77 milhões de reais foi a bolada do Corinthians, metade desse dinheiro foi para a Caixa e a Caixa não devolverá essa grana penhorada, faz parte do acordo de lá de trás do Duílio Monteiro Alves. Entre outras coisas, esse contrato que foi descoberto pelo blog do Paulinho aponta que o Corinthians não pode virar SAF até 2041, sob o risco de o contrato atual ser rescindido, obrigando o Timão a pagar de forma imediata todo o dinheiro emprestado. Hoje a dívida gira próxima dos 700 milhões de reais. O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentário. Eu quero muito saber a sua opinião, beleza? E o Corinthians corre risco de tomar um chapéu do Galo por Maicon. Contei para vocês na semana passada que Corinthians e Shakhtar haviam chegado a um acordo. O atleta ficaria em definitivo no Corinthians, com o Shakhtar sem receber qualquer compensação financeira. Os direitos econômicos seriam divididos 50% para cada um dos lados. O Corinthians exigiu que o Maicon aceitasse uma redução de salário, ele ganha R$1.200.000 por mês no Corinthians, a proposta girava próxima a 900 mil mensais. E mais do que isso, o Corinthians queria que o Maicon abrisse mão de 1 ano de contrato em vez de 3 anos de vínculo, o novo acordo teria 2 anos de duração. Pois bem, isso incomodou o Shakhtar, que está liberando o atleta de graça e gostaria de ter a segurança de um contrato de 3 anos, para que caso o Maicon fosse vendido nesse período, o Shakhtar pudesse recuperar parte do investimento. O Corinthians não aceitou esse aumento, essa prorrogação do contrato. Foi nesse momento que o Atlético Mineiro entrou na parada, com a mesma proposta do Corinthians, cessão do atleta sem custos, de graça, ficando com 50% dos direitos econômicos, mas aceitando a condição de 3 anos de contrato. Nessa segunda-feira, o Shakhtar vai tomar a decisão. Maicon colocou ou deixou a palavra final para o clube ucraniano. Para que o Corinthians volte à briga, pode ocorrer de o Timão ter de aceitar esse contrato de 3 temporadas. Você, torcedor alvinegro, acha que o Maicon é indispensável? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.